Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos para a segunda etapa do nosso ano, né? Agora, conforme eu conversei com vocês, vamos falar sobre fisiologia, que em teoria seria fisiologia animal comparada, mas que a gente vai ter uma redução desse conteúdo em virtude do ensino remoto, e a gente vai trabalhar basicamente a fisiologia humana, né? Então, eu vou começar hoje uma primeira aula com vocês falando da reprodução nos animais e trazendo para vocês novamente os conceitos básicos do processo reprodutivo, para depois a gente ir aprofundando. Então, primeira coisa, o que é reprodução? O que a gente entende como reprodução? É o processo no qual seres vivos dão origem a semelhantes a eles, a indivíduos semelhantes a eles, ok? Então, esse é a definição de reprodução em si. E aí a gente tem basicamente dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Lembrem-se que A é um prefixo de negação. Então, assexuada é sem encontro de gametas. Enquanto na reprodução sexuada, eu tenho indivíduos que produzem gametas, indivíduos masculinos que produzem gametas masculinos, indivíduos femininos que produzem gametas femininos. E esses gametas se encontram, né? Essa fusão de gametas num processo chamado de fecundação dá origem ao ovo ou zigoto e, consequentemente, o desenvolvimento desse ovo leva a um descendente. Já na reprodução assexuada, o que acontece é que há uma divisão celular, ou seja, uma célula mãe dá origem a células filhas geneticamente iguais a ela, né? Então, o que acontece? Por esta divisão celular, eu dou origem ou a um outro membro ou a um outro indivíduo. Mas a grande questão é que esse indivíduo é geneticamente igual àquele que deu origem a ele, né? Então, é o que a gente chama um clone, não tem variabilidade genética. O tipo de reprodução que te possibilita ter variabilidade genética é a reprodução sexuada. E aí, como eu disse para vocês, na reprodução sexuada, os gametas se encontram num processo chamado de fecundação. Então, a fecundação é o encontro, é a união do gameta feminino com o gameta masculino. E a fecundação pode ser basicamente de dois tipos. Ou ela pode ser externa, em que a união desses dois gametas ocorre fora do corpo do animal ou no ambiente, é o que acontece, por exemplo, com os anfíbios, ou uma fecundação interna, em que o processo fecundatório, ou seja, a união do gameta feminino e masculino, ele ocorre dentro do corpo da fêmea. É o que acontece, por exemplo, com os mamíferos de uma forma geral, ok? Então, fecundação interna e fecundação externa. E aí a gente tem um outro termo dentro do processo reprodutivo que é chamado de dimorfismo sexual. É o quê? A capacidade que você tem de diferenciar os sexos, né? Ou seja, o que é o dimorfismo sexual? Ele é uma série de características morfológicas, ou seja, da forma do indivíduo, que vão permitir você distinguir ou não o macho da fêmea. Então, se tem espécies em que não há dimorfismo sexual, naquele em que você não consegue diferenciar externamente, morfologicamente, macho de fêmea, espécies em que você tem pouco dimorfismo sexual ou dimorfismo pouco acentuado, é o que acontece, por exemplo, no caso das pombas, né? Você tem um macho mais robusto, com uma cabeça maior do que a fêmea, você tem um dimorfismo sexual, mas ele não é muito claro. E, por último, você tem um dimorfismo acentuado, que é aquele que você consegue verificar e enxergar perfeitamente bem as diferenças morfológicas entre sexo feminino e sexo masculino. É o que acontece, por exemplo, com essas espécies de pato, né? O macho ele é facilmente distinguível da fêmea, uma vez que ele é muito mais colorido, as suas penas são muito mais coloridas do que as da fêmea, né? Então a gente chama isso, essas diferenciações, a gente chama de dimorfismo sexual. E aí? O gameta masculino se encontrou com o gameta feminino no processo chamado de fecundação. A união desses gametas
na fecundação, resulta no que a gente chama de ovo ou zigoto. O que é importante a gente saber? Que a primeira célula de todos os seres vivos que têm reprodução sexuada, ou seja, aqueles em que há a união de gametas, é o ovo ou zigoto, né? E dependendo da forma como esse ovo se desenvolve, a gente classifica esses indivíduos em indivíduos vivíparos, em indivíduos ovíparos e indivíduos ovovivíparos. Vocês já viram isso tudo lá. Os indivíduos vivíparos são aqueles em que o ovo ou zigoto é muito pobre em substâncias nutritivas. E por isso o embrião que está ali dentro daquele ovo, que vai se originar naquele ovo ou zigoto, ele desenvolve-se no interior do organismo materno, e é o organismo da mãe que fornece pelo sangue os nutrientes que esse embrião necessita. Por outro lado, os ovíparos são aqueles em que a reserva nutricional do ovo é muito grande, né? Então, o embrião ele vai se desenvolver tomando como base esses nutrientes que o próprio ovo tem. E o desenvolvimento é fora do corpo materno. E, por último, nós temos os organismos ovovivíparos, que é o que acontece com algumas serpentes, algumas víboras, por exemplo, em que eu tenho um ovo que é rico nutricionalmente, o embrião vai se nutrir daquele ovo, entretanto, esse ovo fica retido dentro do corpo materno até o momento da eclosão desse ovo. É o que acontece com algumas serpentes. Então, esses são os ovovivíparos. E depois que esse embrião nasce, ele se desenvolve. E aí a gente fala que o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. No desenvolvimento direto, é aquele em que, quando o embrião nasce, ele já é semelhante ao indivíduo que deu origem a ele. Por exemplo, quando um bebê nasce, a gente já bate o olho e já sabe que ele é um bebê da espécie humana, ele vai se desenvolver ali, né? É o que acontece com as aves, com os mamíferos, de uma forma geral. O desenvolvimento indireto é aquele que, quando o embrião eclode do ovo, ele é morfologicamente diferente do indivíduo adulto da espécie. Então, ele precisa passar por processos que a gente chama de metamorfoses, para que ele seja semelhante ao indivíduo adulto em uma outra etapa de vida, né? Então, por exemplo, é o que acontece com as lagartas e as borboletas. Embora sejam o mesmo inseto, né? Ele tem uma forma ao eclodir e ele passa por metamorfoses até atingir a sua forma final na fase adulta, e a isso a gente dá o nome de desenvolvimento indireto. Com esse slide eu termino os conceitos gerais de reprodução. Nós vamos para uma segunda aula agora, que nós vamos falar da fisiologia da reprodução humana, tá? Daqui a pouquinho vocês vão ter acesso a esse conteúdo e a gente vai discutir isso um pouquinho melhor.